Olá, meninos, tudo bem? Vou iniciar com vocês o nosso capítulo 4, Ideias Evolucionistas, de Lamarck e Darwin, que se encontra na página 168. Sei que um monte já está pensando aí, e vem a professora falar desse assunto de novo. Realmente, esse conteúdo fica até repetitivo com o quanto que eu falo com vocês sobre isso. Mas vale ressaltar que a gente precisa deixar bem claro as diferenças dos pensamentos aqui. E para isso, eu sempre uso qual exemplo? Do pescoço da girafa. Aquele exemplo que nem Lamarck nem Darwin falaram, mas que é altamente didático. Então vamos só recordar. Para Lamarck, as girafas se esforçaram para alcançar os galhos mais altos das árvores e seu pescoço ficou comprido. Para Darwin, existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. Em um determinado momento, aconteceu algo com a vegetação mais baixa e as girafas de pescoço longo estavam mais bem adaptadas a mudanças ambientais e essas deixaram seus descendentes, ok? Então, para Darwin, se esforçaram para alcançar e o pescoço foi crescendo. Para Lamarck se esforçaram para alcançar e para Darwin existiam as duas, né? Girafas de pescoço longo e pescoço curto. Ok. Para não falar mais desse exemplo, vamos utilizar outros. E eu trouxe duas frases aí. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Ou o gafanhoto vive na grama porque é verde. E aí? Agora eu quero que vocês atribuam essas frases, cada uma a ideia de ou Lamarck ou Darwin. Quem falaria que o gafanhoto é verde porque vive na grama? Quem falaria que o gafanhoto vive na grama porque é verde? Dá um pause, pense aí na resposta, que na sequência eu vou justificá-la. E aí, pensaram? Então vamos lá. Vamos pensar assimilando ao pescoço da girafa. Para Lamarck, o gafanhoto é verde porque vive na grama. Ele vivia na grama. Para fugir dos predadores, ele percebeu que ele tinha que se camuflar. Então, ele foi mudando a coloração da sua pele até poder ficar da cor da grama e se camuflar. Só que essa ideia, hoje a gente sabe que não é certa, mas a gente não pode desmerecer tudo que Lamarck fez pela teoria da evolução. Para Darwin, ele diria que o gafanhoto vive na grama porque é verde. Porque se ele fosse de outras cores, ele seria um alvo fácil para os predadores, certo? Então, os gafanhotos que eram verdes, viviam na grama, foram os aptos a sobreviver. Fechou? Vamos continuar. Aqui tem um recorte do livro de vocês que mostra as diferenças entre as duas teorias. Vou falar de cada um desses cientistas de maneira bem resumida. Acompanhem comigo. Ideias de Lamarck. Lamarck, ele foi um importante cientista que vai publicar as primeiras ideias de evolução. Ele começou a perceber que as espécies sofriam transformações, certo? Então, tá aí a grande importância de Lamarck. Porque na época dele, todo mundo achava que as espécies eram da forma que sempre foram, da forma que elas existiam no momento. Ou seja, a girafa sempre teve pescoço comprido, a cobra nunca teve pés, certo? Eles não acreditavam na transformação das espécies, ok? Ele ficou conhecido por defender duas leis: lei do uso e desuso e lei da transmissão das características, dos caracteres adquiridos. Como é que funcionava isso? Vou dar, sem falar da girafa, um exemplo que ele usou na publicação dele, das cobras. Ele dizia o seguinte, que as cobras já tiveram um ancestral com patas. Ele achou um fóssil, né, e notou que as serpentes já tiveram patas em algum momento da evolução delas. Só que aí não usaram e essa parte atrofiou. Lei do desuso.
ela não usou a pata atrofiou e seus descendentes, caracteres adquiridos, já nasceram sem patas. Ele dizia também que aquelas espécies, tem no livro de vocês aí na página 168, aquelas espécies de pássaros que vivem em lugares alagados, cresceram as patas para não molhar as penas durante sua locomoção ao se alimentar ali naqueles lugares alagados, certo? Então, lei do uso, de tanto precisar que as patas fossem compridas, elas cresceram as patas, as pernas, e passaram essa característica aos seus descendentes, tá? Transmissão dos caracteres. Então, segundo essa lei de transmissão dos caracteres adquiridos, as características adquiridas ao longo da vida, no desenvolvimento, ou atrofia ou desenvolve, e é transmitido aos seus descendentes. E aí a gente vai falar de Darwin. Darwin, onde tudo começou, né? Darwin, ele iniciou muito novo, né? Aí tem uma foto dele aí bem novo ao voltar, né? Uma viagem de quase 5 anos a bordo desse barco aí chamado Beagle, esse que tá no ar aí para vocês, a ilustração, né, do Beagle, para dar uma volta no planeta. Aí embaixo tem aí o mapa que representa os lugares por onde ele passou, certo? E aí ele foi na Patagônia, ele foi na ilha de Galápagos, tá? Nessa ilha, nesse arquipélago que fica na América do Sul, sabe? Na costa ocidental da América do Sul, ele percebeu, já falei isso na aula passada, que os organismos de uma ilha, era um arquipélago formado, né, por várias ilhas, ele percebeu que de uma ilha para outra existia uma sutil mudança entre as espécies, tá? E aí ele percebeu que as espécies estavam altamente adaptadas ao ambiente que ela encontrava na ilha. E aí, depois que ele chegou dessa viagem, ele vai publicar um material muito importante para a teoria da evolução, tá? O que vale ressaltar aqui? Que, assim como o Lamarck, Darwin também aceitava da lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Só que para ele, essa descendência dessa modificação, né? Os seres tinham um ancestral comum, cada ser em uma ilha com os seus representantes, isso passava para os seus filhos. Por quê? Por causa da seleção natural, onde hoje a gente conhece como genes, na época ele não sabia, ele sabia que tinha alguma coisa que passava para os descendentes, certo? E aí, a gente tem duas influências aí da vida de Darwin. O primeiro é o Wallace, tá? Ele enviou um artigo sobre um trabalho que ele fazia também, igual o Darwin fez na ilha de Galápagos, ele fez no arquipélago do Malaio, na Ásia, certo? E ele estava chegando a ideias muito parecidas com Darwin. Inclusive, alguns cientistas falam que a teoria da evolução não é só de Darwin, é de Darwin e Wallace. Só que aí, eles mantiveram a amizade até o fim, tá? Mas Darwin vivia em lugares muito diferentes, mas trocavam correspondências científicas. Só que Darwin viu que tinha gente pensando já como ele, se adiantou, publicou lá, né, a sua teoria, anexou os trabalhos de Wallace para dar embasamento à sua teoria. Então, Wallace influenciou Darwin justamente por isso. Esse segundo cara aí é Malthus, tá? Malthus, para quem não lembra, é da teoria malthusiana, tá na página 173 do livro de vocês, para quem não lembra, a teoria da matemática, tá? Malthus analisava o crescimento populacional em relação à quantidade de alimentos. E aí ele percebeu que num gráfico a quantidade que as populações se reproduziam era maior do que a capacidade alimentar dessas populações, de alimentar essas populações. Então, ele viu que existia ali uma guerra. E isso aí deu base na teoria de Darwin, quando Darwin fala da luta pela vida, da sobrevivência, dos mais bem adaptados. Então,
e apesar de ser da área de matemática, um economista, influenciou nesse aspecto. Darwin percebeu que realmente as espécies tinham uma pressão em sobreviver. E a gente não está falando só da espécie humana, a gente está falando de todos os seres vivos e da alimentação desses seres vivos. Então, tem uma pressão do mundo em sobreviver em relação, principalmente, à sua alimentação. Certo? E aí, finalmente, a gente vai para a página 174, que compara a seleção natural de Darwin com a seleção artificial que é feita desde a época de Darwin e que é feita até hoje pelo ser humano. Como assim? Quando a gente quer uma raça de cachorro, se você quer um cachorro de uma raça de pequeno porte, você vai cruzar esse cachorro com um de grande porte, sabendo que o filhote pode vir com características ou do pai ou da mãe? Então, quando as raças de cachorro surgiu assim, de uma seleção artificial. Ah, eu quero um cachorro forte para caça. Você foi cruzando espécies com as características desejadas. Faz isso em fazenda. Eu quero uma vaca que dê leite. Essa aqui dá muito leite, então vou cruzar ela porque a filha provavelmente vai dar leite igual a mãe. Então, isso é uma forma de seleção artificial. Então, resumindo, né? Naquela comparação lá de Darwin e Lamarck. Para Lamarck, o ambiente estimula a modificação dos seres, certo? Ah, faltou alimento, a girafa cresceu, falei da girafa de novo, a girafa cresceu o pescoço. Para Darwin, não. Seleção é o ambiente que seleciona o mais bem adaptado. Note a diferença, nenhum, o ambiente estimula a modificação. Para o outro, a modificação acontece primeiro e sobrevive o mais bem adaptado, tá? Modificação vem antes, adaptação, os que estão a modificação de cada espécie que vai determinar se ela sobrevive ou não. Quando eu falo de adaptação, você tem que lembrar que eu não estou falando sempre do mais forte, tá? Às vezes eu estou falando de um que tem uma cor que se camufla, tá? Às vezes eu estou falando de um que é tão pequeno que não precisa de muito alimento quando o alimento fica escasso. Então, essa adaptação nem sempre é a característica vantajosa, é a que a gente pensa que é a melhor, tá? É dependendo do ambiente. Para Lamarck, lei do uso e desuso. Para Darwin, descendência com modificação. Ele sabia que acontecia alguma coisa, modificava, e que essas modificações que aconteceram dentro do organismo passava para gerações, mas que não era pelo uso ou desuso. E para Lamarck, a transmissão dos caracteres adquiridos era pelo uso e desuso, e para Darwin era o maior sucesso reprodutivo, ok? Vamos lá. Dever de casa. Aí eu coloquei assim, estão preparados? Por quê? Porque eu quero que o capítulo 2 e capítulo 3 de vocês estejam completos. As nossas aulas até aqui trataram desses 2 capítulos. Desta aula, que eu vou corrigir na próxima aula, eu quero a página 176, tá? Consolidando saberes, a partir da 178, são questões de vestibular, que você já tem o gabarito. É legal fazer também dos 3 capítulos, ok? Essas aulas online, elas não serão dadas novamente em sala, tá? Elas já estão contando para o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, pode fazer a pergunta aqui nos comentários. Eu estou sempre à disposição, tá bom? Um beijo com muito carinho em cada um. Tô com saudade de verdade, tá? Até mais.